Eu posso te afirmar com total certeza que o Jesus que a maioria das pessoas afirma seguir não é o Jesus da Bíblia. Eu sei que isso soa forte e talvez você esteja pensando, mas eu conheço a Cristo, eu até o aceitei como único e suficiente Salvador da minha vida. E eu acredito em você. Mas o que eu quero dizer com essa afirmação é que existe uma versão de Jesus que foi construída ao longo de décadas e, infelizmente, ela adentrou os púlpitos das nossas igrejas. Essa é uma versão que foi moldada pela cultura, pela tradição e, em alguns casos, pelo próprio interesse do homem, mas definitivamente estão bem distante do que as escrituras nos revelam. Nesse vídeo, vamos te mostrar 3 mentiras sobre Jesus que circulam livremente como se fossem verdades. E a mais perigosa delas, com certeza, é algo que você não imagina. Então fique comigo até o final desse vídeo, porque ele pode mudar a forma como você vive a sua fé em Jesus. Olá, eu sou Silas Belúcio, seu pai, esposo, pastor de igreja local, e esse canal existe para te ajudar a conhecer o evangelho de verdade, sem filtros, sem o verniz da religiosidade. Então, se você não é inscrito, se inscreve agora, porque esse é o terceiro vídeo de uma série que está incomodando muita gente no bom sentido da frase. E para você entender bem aonde queremos chegar, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Quando as novas notas de R$ 200 foram lançadas, eu ainda era comerciante. Um dia chegou um rapaz e fez uma boa compra. É claro que eu fiquei muito feliz. Na hora de pagar, ele me deu uma dessas cédulas, eu peguei o dinheiro, dei o troco e ele foi embora. Nesse momento, algo me chamou a atenção, bateu aquele pensamento: e se essa nota for falsa? Por coincidência, tinha um amigo meu bancário ali. Eu fui lá e entreguei o dinheiro para ele averiguar. Ele mal pegou e já me disse: com certeza é falsa. Eu ainda tentei correr atrás do rapaz, mas obviamente ele já tinha evaporado em questão de segundos. Quando eu voltei, fiquei curioso e perguntei para esse meu amigo como ele havia descoberto aquilo tão rápido. Foi aí que ele me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci. No banco, o nosso treinamento é feito com cédulas verdadeiras. A gente passa tanto tempo com a original nas mãos que quando chega uma falsa é como se algo parecesse estranho, entende? E é exatamente assim que funciona com Jesus. Muitos cristãos nunca foram experimentados com a pessoa real de Cristo. Ao invés disso, receberam uma versão convincente, bem embalada, e aceitaram sem questionar muito ou analisar à luz da Bíblia para saber se de fato aquilo era verdadeiro ou não. É por isso que esse vídeo surge como um convite para que possamos prosseguir conhecendo o nosso Senhor todos os dias. Então, sem mais delongas, vamos lá para a primeira mentira, que é: Jesus é um homem bonzinho demais. Essa é a versão favorita de quem quer um cristianismo fácil, sem atrito. Um Jesus que aceita tudo calado, que nunca diz que você está errado, que nunca se incomoda com nada. Essa é a versão que todos adoram. O Jesus que é amor e nunca justiça. Só que esse não é o que a Bíblia nos mostra. Preste atenção no que as Escrituras dizem a respeito de Jesus. Em Mateus 23, ele chama os líderes religiosos da sua época de hipócritas, sepulcros caiados e filhos da serpente. E ele não faz isso apenas uma vez, mas 7 vezes seguidas. Vale lembrar também que aqueles homens não eram qualquer um, eles eram os mais respeitados de toda a sociedade naquele tempo. Em João 2, ele entra no templo, faz um chicote com as próprias mãos e vira a mesa dos cambistas. Esse definitivamente não era um homem passivo. Em Lucas 11, ele confronta um fariseu dentro da sua própria casa, na frente de todos os convidados. Isso não é lá muito respeitoso nos nossos dias atuais. Imagina naquela época, naquela cultura. Jesus era manso, sim, mas manso não significa ser omisso. Manso não significa ser covarde. A mansidão de Jesus era uma força sob controle, ou seja, ele sabia exatamente quando falar e quando se calar. Ele sabia quando agir e quando esperar.
O perigo dessa mentira é que quando você segue um Jesus que nunca te confronta, você cria uma fé que não te molda. E, consequentemente, uma fé que não te molda nunca vai transformar o seu coração. Preste atenção, Jesus é humilde sim, mas ele também é o Senhor. Ele é amor, mas também é justiça. Ele é manso, mas segundo Hebreus 12, 29, ele ainda é fogo consumidor. A mentira número 2 é aquela que diz que Jesus veio para te dar saúde, prosperidade e conforto. Agora chegou o momento em que eu preciso ser muito cuidadoso, mas ao mesmo tempo muito honesto. Existe uma versão do Evangelho que vem sendo construída nas últimas décadas, especialmente aqui no Brasil. Ela transforma Jesus em uma espécie de fornecedor de bênçãos materiais. Se você segue a cartilha, Deus te premia com algo. Se não segue, ele te pune. Se você tem fé suficiente, Deus te recompensa com saúde, dinheiro e sucesso. Se não tem, só lamento por você. Eu até entendo esse apelo, pode parecer ironia, mas não é. Todo mundo quer uma vida boa, todo mundo quer estar na crista da onda, todos querem sair das dívidas, ter sucesso e prosperidade. E não há nada de errado quanto a isso. O problema é quando essas coisas se tornam o centro da sua relação com Deus. Olha o que Jesus diz lá em João 16, no versículo 33. Preste atenção no versículo completo. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Observe que ele não diz talvez tereis aflições, ele diz tereis. Ou seja, isso não é uma hipótese, é uma realidade. E em Mateus 16, 24, ele também fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz aqui não é uma mera metáfora ou uma frase de efeito. Na cultura do primeiro século, quem carregava uma cruz sabia que estava caminhando para a morte. Ou seja, Jesus estava falando de uma renúncia radical. O Messias bíblico não prometeu que a vida seria fácil se você o seguisse. O que ele prometeu é que estaria com você em todos esses momentos de dificuldade. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. O perigo dessa mentira é que ela cria crentes que abandonam a fé na primeira tempestade. Primeiro, porque não possuem uma fé firmada na verdade. Segundo, porque quando a crise chega e o Jesus fornecedor não faz o que se espera que ele faça, a pessoa conclui que Deus falhou, quando na verdade é esse alguém que estava com uma visão distorcida sobre quem Jesus Cristo é. A mentira de número 3, para mim, é a mais perigosa de todas. E ela diz que Jesus é um perdoador de pecados. Antes de você pular da cadeira, calma que eu vou te explicar o que isso quer dizer. Essa mentira é a mais sutil de todas, porque ela não nega a divindade de Jesus. O que ela faz é limitar a atuação de Cristo a apenas perdoar os nossos pecados. E na prática, esse ser humaninho vai pecando, errando, peca aqui, pede perdão ali, daqui a pouco vai e cai no mesmo erro de novo. E aí vai e pede perdão outra vez, afinal, Jesus é aquele que apaga as nossas transgressões, não é mesmo? E sim, Jesus é gracioso e bondoso, mas essa pregação que fala sobre perdão sem arrependimento, sem mudança de vida ou compromisso, é conhecida na teologia como graça barata. Esse termo foi utilizado pelo teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer para explicar o conceito que oferece absolvição divina sem que o indivíduo reconheça ou abandone os seus pecados. Nós crentes estamos sujeitos ao erro, às falhas, às quedas, mas o cristão salvo não vive na prática da iniquidade, porque Cristo transformou por completo. O pecado na vida do crente é um acidente, uma falta de vigilância, não é algo corriqueiro. O problema dessa mentira é que a salvação de Jesus acaba não gerando efeito, impacto nenhum nessa vida presente. A pessoa continua com os mesmos padrões de pensamento, os mesmos vícios, as mesmas mentiras, o mesmo orgulho e a mesma dureza de coração. E quando alguém a questiona, a resposta é: ninguém é perfeito. E de fato nós não somos perfeitos, nem nunca seremos, mas andamos em aperfeiçoamento diariamente. Não vivemos caindo nos mesmos erros o tempo
todo. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Em Romanos 12, 2, ele vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, o verbo no original é uma ação contínua, ou seja, é um processo permanente. A vida cristã não é um evento único de conversão, ela é uma jornada diária de aperfeiçoamento. O Jesus bíblico não perdoa só o nosso passado, ele está nos moldando agora através do Espírito Santo. Ele não apenas nos salva do inferno, mas também transforma o nosso coração. Eu sempre digo nas minhas pregações que a graça que te aceita é a mesma que te transforma. Ela te aceita como você está, mas a partir do momento em que você caminha com Jesus, ele vai transformar o seu coração de glória em glória, dia após dia, até que você reflita o caráter de Cristo, porque o maior objetivo de Jesus é nos levar para o céu. Agora que você conheceu as 3 mentiras sobre Jesus, vamos ver o que a Bíblia realmente fala sobre os seus atributos. O Jesus das Escrituras é alguém que nos confronta não porque ele precisa provar sua soberania, mas porque ele nos ama e quer o melhor para nós. Ele não promete uma vida fácil, mas promete que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele não morreu em uma cruz apenas para nos perdoar, mas também para transformar o nosso coração, para nos livrar da escravidão do pecado. Ele é aquele que olhou para uma mulher pega em flagrante de adultério, quando a lei mandava apedrejá-la e disse: eu não te condeno, mas tem uma coisa, vá e não peque mais. Ele olhou para um homem cobrador de impostos, provavelmente corrupto, chamado Zaqueu, e decidiu jantar na casa dele, sem nenhuma condição prévia. A presença de Jesus foi o suficiente para aquele homem decidir devolver 4 vezes mais o que ele poderia ou não ter roubado. Não porque Jesus mandou, mas porque o encontro com o Cristo real muda o nosso ser de dentro para fora. Para finalizar esse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta honesta. Qual Jesus você está seguindo? O Jesus conveniente ou o Jesus da Bíblia? Pense nisso com sinceridade e não responda para mim. Isso é entre você e Deus. Esse é o 3º vídeo da série Mentiras. Se você ainda não viu os 2 primeiros, os links estão aqui embaixo na descrição e no card. Corre lá para dar uma conferida, porque eu tenho certeza que você será edificado. Se esse conteúdo foi útil para você, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana nós temos vídeo novo aqui. Um grande abraço e até a próxima.